Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro. Veja agora comigo os destaques de hoje. A polícia prende em Santa Catarina um dos homens mais procurados do estado. Gordo Té estava foragido desde 2018. De lá para cá, o criminoso usou vários esconderijos no estado vizinho. Os detalhes daqui a pouco. As novidades da investigação sobre a morte de João Almeida Silveira Freitas, o advogado do policial preso por espancamento, diz que o cliente foi ingênuo. A morte brutal de Beto provocou uma onda de protestos contra o racismo em todo o país. Conversamos com quem já sofreu o chamado racismo estrutural. Eu sofro racismo desde que me conheço por gente. Ao vivo, uma entrevista com a candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela Dávila. A representante do PCdoB explica o plano do governo para a capital e os rumos dos últimos dias de campanha para o segundo turno. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Muito bem, uma semana bastante importante, afinal de contas estamos a 6 dias do segundo turno das eleições aqui no Brasil. E o SBT Rio Grande, ele vai entrevistar hoje a candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela Dávila, do PCdoB. Nós vamos ter 15 minutos de entrevistas. Então, pelo sorteio, primeiro ela, depois o candidato Sebastião Melo. Então, durante esta semana, nós vamos conversar com ele. E aí nós temos, portanto, 15 minutos para esclarecer todas as dúvidas a respeito das propostas da candidata Manuela Dávila. Lembrando, as eleições acontecem o segundo turno agora no próximo domingo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Fique comigo. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Eu tenho um recado para vocês. A maior rede de clínicas populares do Brasil tem um recado importantíssimo para todos nós. O Amor Saúde está com uma condição especial para você se cuidar. Faça a sua primeira consulta particular de qualquer especialidade médica por apenas R$ 64,00. É isto mesmo, apenas R$ 64,00 para ter atendimento de qualidade em uma das mais de 270 clínicas que estão nas maiores cidades do país. Marque sua consulta pelo site ou pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela. Confira então este recado. Saúde é um serviço essencial e neste momento em que a gente precisa aumentar os cuidados, você também pode contar com o Amor Saúde. Afinal, as pessoas entram em quarentena, mas as outras doenças não. Você pode agendar pelo site ou pelo seu telefone e fazer a sua consulta médica até por chamada de vídeo, pelo seu computador ou pelo seu celular. Estamos aqui por você, sempre que precisar. Amor Saúde, ligue e marque até para o mesmo dia. Um abraço para a equipe do Amor Saúde. Olha só, gente, 11 horas e 42 minutos, 27 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre, no Vale dos Sinos, já chega a 30 graus e em Santa Rosa está Elcias, 34 graus neste momento a temperatura. E se prepare, porque nós vamos ter as temperaturas subindo até quarta-feira, chegando a perto de 40 graus. Que imagem bonita! Na Orla do Guaíba, vejam só, céu azul, pouquíssimas nuvens. Daqui a pouco, gente, a Estael Cias vai explicar pra gente como é que vai se comportar então o tempo, porque vem calor, vem chuva, né? Sabe que vem chuva lá para a região noroeste do estado, que tanto precisa de água, e a gente tem condição de ter talvez os dias mais quentes desse ano, certamente. Então vamos ter muito calor daqui a pouco. A Estael Cias, nossa meteorologista, vai explicar direitinho como vai ficar o tempo nos próximos dias. Imagens ao vivo, portanto, da beira do Guaíba. Olha só, que dia bonito, né? Céu azul, 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 27 graus. 27 graus é a temperatura nesse momento, 11h43. E agora eu quero que você preste atenção nesse recado dos meus amigos da Solução Financeira. Olá, pessoal! Chegou a hora boa, a hora da economia. E a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e pode te ajudar. Está sofrendo com as parcelas altas do carro? Comprou um carro, mas está pagando por 2? A Solução Financeira garante um desconto de até 70% em contrato. Quer dizer que o serviço é garantido. Você só precisa pegar esse carnê que está te incomodando, com as parcelas em atraso, e manda uma foto para a gente. O número é o 51 98324 8904. 51 98324 8904. Análise de graça
para os 30 primeiros, hein? Mas só para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Você vai economizar até 70% e ficar com o carro na garagem. Se o banco está ameaçando por conta das parcelas em atraso, está achando que está pagando caro por 2 veículos e o banco ainda fica ameaçando que vão pegar o carro de volta, a Solução Financeira está aqui para te ajudar. Você vai ficar com o teu carro na garagem. Economiza até 70% com a Solução Financeira, a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Isso aí. Abraço, Solução Financeira. Muito bem, gente, olha só. Depois de um final de semana de protestos pelo Brasil inteiro, muitas lojas do Carrefour só retomaram as atividades hoje. E nós vamos direto até a Zona Norte aqui da capital, onde está o colega Lucas Abate, né? E onde aconteceu, né, toda aquela tragédia, né, na quinta-feira à noite, quando aconteceu então a morte do João Alberto Silveira Freitas. Lucas Abate, como é que está a movimentação nesse momento aí? A gente teve na sexta-feira, temos aí imagens do alto, uma grande manifestação em frente ao Carrefour. Qual é a situação neste momento, hein, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. 4 dias depois da morte do João Alberto, aqui dentro, no estacionamento do Mercado Carrefour, situação completamente normal nesta manhã. Reabriu normalmente, nenhum tipo de protesto aqui do lado de fora. O que a gente vê ainda, mas do lado de fora do Carrefour, são algumas marcas da confusão, do protesto que teve na última sexta-feira. Tem algumas pichações ainda no chão, principalmente, mas tudo do lado de fora do Carrefour. No Carrefour em si, até aquele painel laranja, que é bem grande, tinha uma pichação bem grande dizendo PM assassina. Isso foi feita na sexta-feira, permaneceu durante todo o sábado por aqui também, mas agora a gente já vê que por ali esse painel já foi pintado de laranja novamente, portanto, uma situação praticamente normal. Do lado de fora, claro, algumas manifestações ainda, tem algumas flores também que foram deixadas na última sexta-feira. As faixas que estavam do lado de fora e foram queimadas não foram recolocadas, mas um clima de total normalidade por aqui, nenhum tipo de protesto desta manhã. Bom, sobre o caso em si, André, a polícia segue investigando, tem a apuração aí de 2 pessoas presas em flagrante que permanecem presas, os 2 seguranças que aparecem nas imagens agredindo e imobilizando o João Alberto, mas a polícia não descarta, claro, a participação de outras pessoas nesse crime. Está investigando principalmente a fiscal que aparece nas imagens junto com esses 2 seguranças. Uma novidade que chegou também ao longo do final de semana foi uma imagem que mostra a sequência toda de como tudo aconteceu. A confusão ainda dentro do mercado, o João Alberto saindo do caixa acompanhado dos 2 seguranças. Em determinado momento ele acaba desferindo um soco em um segurança e a partir daí já começa de fato a confusão, os momentos de agressão. E o que essa imagem revela, além do soco de João Alberto que dá início a toda a confusão, também uma asfixia que durou cerca de 5 minutos. Ele levou aquelas pancadas e depois ficou cerca de 5 minutos imobilizados, André. A gente conversou hoje ainda com o advogado que representa o policial Giovanni, e tendo visto essas imagens, também outros elementos, ele já criou uma tese de defesa. Ele sustenta que tudo não passou de um acidente. Vamos ouvir. Foi chamado para atender a uma situação de conflito em que o senhor João Alberto estaria com algum problema com uma funcionária do Carrefour. Então, se deslocando até o local, ele simplesmente disse para o senhor João Alberto: está tudo ok? Ele disse: está tudo ok, e foi conduzido até a saída, né? Então, nesse momento, ele sofre esse primeiro soco, que foi divulgado, enfim, pelas mídias e pelas redes sociais. E pela grande mídia também. Então, ele sofre esse primeiro soco do João Alberto e eles vão para cima dele para tentar contê-lo, né? Nós percebemos que, de fato, pode talvez haver o dolo na conduta dele a respeito da lesão corporal, porque foram desferidos socos na face da vítima, né? Mas, quanto ao resultado morte, de forma alguma a gente pode pensar que houve conduta dolosa, né? Bom, aí são várias questões que a gente tem que analisar e o Glauco entra também questionei. Aí. Oi, Lucas. Pode seguir, Lucas. Eu questionei também o advogado se o cliente dele, o policial, estava fazendo bico, o que é proibido para militares, e a gente tem a resposta dele também. Surpreendentemente, né, ele estava no primeiro dia de trabalho,
pelo contato de um colega que indicou o trabalho para ele, né? O meu cliente, ele é estudante para concurso, ele estudava para concurso, a ideia dele era passar no concurso. Me parece que era uma situação ainda inicial, talvez um teste, enfim, não sei. Isso vai ser mais bem esclarecido, mas ele estava no primeiro dia de trabalho. Bom, gente, para a gente recuperar um pouco, e até porque no final de semana novas imagens surgiram. Essa é uma das imagens novas, né? É o que a gente sempre diz, nada justifica o que a gente viu de violência a partir do momento que teve a agressão. Tá? Não adianta a gente querer justificar olhando para o passado do João. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter consciência de que violência não pode gerar violência. Outra coisa, a questão do preparo. Confirma-se aí o advogado que ele estava no primeiro dia desse trabalho, que ele não poderia, né, estar, o policial militar temporário, né, estava aí iniciando um trabalho. A questão é uma outra e relevante, muito importante, o preparo desses profissionais, gente. Quer dizer, estão lidando com o público, não é apenas a segurança, estão lidando com o público. Né? Então, aí nessa imagem a gente consegue ver e vai mostrar no início toda a sequência, porque tem muitas das pessoas aí que também devem ser ouvidas, até porque a polícia quer saber quem é que de fato evitou a briga e as agressões. Então, vejam só, vamos voltar aqui o início, aqui, ó. Lembra que aqui, ó. Eles estão se dirigindo, aqui o momento em que o João desfere o primeiro soco. Essa imagem, ela é sequência daquela que nós tínhamos mostrado na sexta-feira. Vocês lembram a imagem que nós mostramos na sexta? A gente tem como recuperar? Até eu mesmo chamei a atenção, né? A gente até chamou a atenção daquela imagem que nós víamos ele se dirigindo para sair. Aí, ó, tá aí a imagem. Tá aqui o João, né? Em princípio aqui, tudo calmo, né? Nada acontecendo, ele estava acompanhado aqui a esposa. Para quem está chegando agora, nós estamos com as imagens que foram reveladas no final de semana, a sequência do que aconteceu na sexta-feira, aqui ele se preparando para sair, esta senhora fiscal conversando aí com o segurança, a gente não sabe ao certo o que ela dizia nesse momento, isso a polícia investiga, a hora que ele se dirige então lá para o estacionamento. Aqui a câmera por trás mostrando aqui, ó, tá aqui o João passando por ali, e agora a gente vai ter na sequência aquela imagem aqui. Aqui o momento, para um pouquinho. Nós não sabemos o que provocou esta reação do João. Isso é um outro detalhe importante, né? Também não é para justificar, não estou querendo justificar nada, nem estou apenas fazendo aqui uma análise do que a polícia está trabalhando. Precisa saber o que se motivou, o que teve de motivação aqui, se foi do nada que ele simplesmente pegou e deu o soco ou se ele ouviu alguma coisa também. Isso é a polícia que vai investigar. Mas aqui, ó, o primeiro soco e a partir daí a tentativa de mobilização, porque dizer que ele estava muito descontrolado, os dois, um deles com 24 anos, o policial temporário que estava pelo visto no primeiro dia de trabalho, inclusive disse que era muito magro, não tinha força para deter e aí então teriam empregado uma força demasiada que levou logo em seguida à morte dele quando saía do estacionamento. Glauco. Olha, André, cada vez que eu vejo essas imagens, me causa um pavor o que eu leio também nas redes sociais, porque a imagem o pessoal já associa imediatamente com o julgamento, né? E já tem gente julgando, poxa, ele deu o soco primeiro, ele já tinha uma medida restritiva. Então as imagens para algumas pessoas corroboram a acusação contra a vítima. Calma lá, pessoal, quem vai julgar é a justiça, que tem todos os instrumentos técnicos de investigação através da polícia, do relatório que vai ser entregue dessa investigação. Tem gente que está errado? Tem gente que está errado. O João estava errado quando deu o soco. Mas nós não temos pena de morte no Brasil, André. E nesse momento aqui, Glauco, tá? Que a gente vê aí a sequência e se juntando pelo menos 15 pessoas. Essas pessoas todas devem ser ouvidas, porque a polícia também precisa compreender por que as pessoas não separaram ou não teriam ajudado, principalmente as pessoas do próprio mercado. A gente vê pessoas aí uniformizadas e que estavam circulando enquanto isso tudo acontecia. E essa é a imagem do momento do estrangulamento, do momento da falta de ar, da asfixia. Quer dizer, vejam só quantas pessoas ao redor, muitas talvez não entendendo, esses aqui que parecem, né, que são compradores, não sabemos até que ponto, sabemos que funcionários da própria rede Carrefour tentaram impedir, inclusive diziam para esta fiscal, e ela tentou impedir que eles gravassem.
E ela disse, eu vou queimar com vocês na loja, né? Ou seja, eu vou prejudicar vocês se quiserem filmar, se quiserem continuar gravando. Olhem o tempo da imobilização, né? Então, isso tudo precisa ser analisado. Agora, falta de treinamento, seja o que for, foi uma vida que foi tirada. O passado dele, isso é questão da justiça tratar. Agora, nós precisamos, sim, tratar do que foi, como foi encaminhado, de como tudo aconteceu e a morte de uma pessoa dentro de um hipermercado que poderia ser com qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então, a gente entra, olha só quantas aqui, olha quantas paradas. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Aí, só nesse espaço aqui, umas 15, 16 pessoas, né? Isso era 20 horas e 48 minutos. Aqui uma pessoa chegando aqui, olha só, com um carrinho de criança? Não. Carrinho de mercado. Um carrinho de mercado aqui para, olha, ver o que está acontecendo. Ela, o que essa pessoa aqui está gesticulando? É um funcionário? É um segurança que está de preto e parece que ele gesticula e fala com essa pessoa que está no carrinho. Talvez ela esteja questionando o que estava acontecendo, estava ali gravando, não se sabe. A gente, na sexta-feira, alguns colegas também acharam que ela estava gravando, essa fiscal não, ela estava com um radinho, certo, chamando o apoio. Então, na verdade, a gente, é isso que a polícia está fazendo. A polícia conseguiu novas imagens e agora precisa ouvir todas as pessoas que estavam nesse cenário. Vamos escutar, vamos rever as imagens do momento logo após esse instante. Após esse instante, o que tudo aconteceu, vamos então a essas imagens aí. Nesse momento aqui, Lucas, nesse momento aqui foi aquele momento que tinham dito, um dos seguranças disse, olha, a gente já tinha te avisado outra vez. Quer dizer, há a impressão que já tinha alguma rixa ou algum desconforto com ele. Uma reincidência, né? Já tinha alguma confusão. Quer dizer, isso é impossível a gente conseguir, né, imaginar o que seja. Ó, aí o que a fiscal disse, escuta aí. O que ele fez lá? Ele deu uma fiscal lá em cima. Ele deu numa mulher lá em cima, cara, te liga. Claro, senão a gente não teria como. Aqui ela está tentando justificar que ele tentou bater em alguém, né? O que é aquela coisa, nada é justificável. Lucas Abate. Aliás, o Lucas está, inclusive, nesse momento ao vivo, em frente ao supermercado, onde tudo aconteceu na quinta-feira à noite, Lucas. Estou aqui, André, e como eu relatei no início, uma aparente normalidade, todas as pichações que tinham do lado do mercado, dentro do mercado, já foram pintadas, então do lado de dentro não tem mais nenhum registro da confusão da última sexta-feira. Essa questão a gente te avisou da outra vez, que aparece no vídeo, vai ser investigado pela polícia, até para ver como uma possível motivação do crime. Porque a polícia quer saber se já havia ocorrido alguma confusão anterior. As testemunhas, inclusive, que a gente conversou na sexta-feira aqui pela manhã, relataram que o João Alberto ele mora aqui perto, cerca de 500 metros do Carrefour, e ele era um cliente frequente daqui, vinha praticamente todo dia, então já era uma pessoa conhecida do mercado. E esse questionamento se ocorreu algum conflito anterior, eu levei também ao advogado do policial Giovanni, mas ele disse que no caso o cliente dele estava começando a trabalhar naquele dia, então não teria como saber se de fato havia ocorrido alguma confusão anterior. E o advogado e o outro preso, né, o segurança preso na quinta-feira em flagrante, permaneceu em silêncio. Então esse detalhe ainda não se tem uma informação, não se tem uma confirmação se uma confusão aconteceu antes, em dias anteriores. Que é o que agora, deve ser esclarecido. Diga, Glauco. Uma última coisa aqui, ó. Se houve já confusão envolvendo a segurança do supermercado, isso aí tem que estar registrado, tá? Se houve confusão com o João anteriormente, tem que estar registrado. Se não está registrado, bom, aí é falha de segurança realmente, né? Bom, e aí os encaminhamentos que têm que ser dados, não é esse aí. Foi a pior, né, solução possível, essa que a gente vê, o momento que ele está sendo aí segurado por 2 seguranças e, enfim, infelizmente, a morte do João Alberto. Daqui a pouco a gente volta para falar desse caso. Agora, faltando 2 minutos para o meio-dia. Atenção, gente, olha só essa história aqui. Uma carreta carregada com milho. Tá bem, né? Tem, normal, tudo certo.
Uma carreta carregada de milho misturado com quase 1,5 toneladas de maconha. Esse milho estava turbinado, Glauco Pazza. Pois é, aquela sensação de que isso eu já vi, essa história eu já contei, né? É. Pois é, porque tanto a gente conta aqui de droga que fica escondida, né? Neste caso aí, surpresa zero. Na verdade, uma carreta com placas do Paraná foi abordada na BR-386 e o condutor de 35 anos, inclusive, não demorou muito para confessar que ele trazia a droga lá do Paraná para a região metropolitana de Porto Alegre e seria pago para isso, tá? Agora, vamos a alguns números, André. 3 milhões de cigarros poderiam ser feitos com essa droga aí, tá? 1.400 quilos de maconha embaixo da carga de milho. Isso renderia algo em torno de 1,5 milhão de reais, 3 milhões de cigarros, quer dizer, são números realmente gigantes. Agora, o número mais impressionante é o seguinte, mais de 25 toneladas de maconha a Polícia Rodoviária Federal pegou só este ano e só aqui no Rio Grande do Sul. É muita coisa. Agora, eu fico imaginando, né? Eles acham o quê, hein? Que a polícia não tem experiência e vão conseguir passar como se nada estivesse acontecendo? Cada vez mais a gente diz a polícia está preparada e consegue correr atrás e identificar. Veja a quantidade que tinha, a quantidade. Esses dias eu vi uma grande operação numa estrada estadual com caminhões, ou seja, né, também aí servindo de exemplo para outras rodovias, como é importante fixar, né? Infelizmente, tem que parar muito caminhão, é problema para o trânsito, mas olha só, excelente trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Sabe o que eu penso, André? Eu acho que isso aí está naquela chamada quebra. Todo o pessoal que empreende, que produz, sabe que tem a quebra. De repente manda 10 caminhões, se pegarem um, acaba suprindo, o resto acaba suprindo esse prejuízo. É incrível, mas eu acho que é assim. Eles tentam de diversas maneiras, né? A gente já mostrou e vem mostrando desde o início do ano a criatividade, as tentativas, na verdade, para esconder a droga. E também lá em Lajeado, inclusive, né, outras apreensões, esse trecho aí de Lajeado, porque pega muito essa região aí da produção, né? Lajeado, Vale do Taquari, né? Então ali também é uma região onde passam muitos caminhões que trazem a produção do norte e noroeste, né? E aí então mais essa quantidade grande de drogas misturada ao milho. É a BR-386, né? A gente teve em outubro, tem aquelas imagens das 3 toneladas, tá aí, ó, tá aí no ar, gente, obrigado. Isso foi no mês de outubro também, lá em Lajeado, né? Essa agora foi 1,5 toneladas, não foi? Cerca de 1,5 toneladas agora, em Lajeado, Glauco? Agora 1.400 quilos, quase 1,5 toneladas. Então vejam só, e essas 3 toneladas também no mesmo posto. É porque pega ali em Lajeado, a 386, chamada Estrada da Produção, aliás, rodovia Leonel Brizola. É uma rodovia que ela segue até lá, Frederico Westphalen, passa Frederico e termina em Iraí, pelo menos aqui, né, no Rio Grande do Sul, e depois segue. E aí, muita gente utiliza essa rodovia, né, para abastecer também, infelizmente, de drogas. E aí essa quantidade toda de droga apreendida agora, 1,5 toneladas no final de semana em Lajeado. Muito bem, 12h e 3 minutos agora, 2 minutos, 12h e 2 minutos. O assassinato, né, do João Alberto Freitas no Carrefour provocou uma onda de protestos contra o racismo em todo o país. Diversas manifestações. O preconceito está muitas vezes como que escondido, né, da sociedade. Mas ele aparece e, principalmente, quem tem a pele negra sente, de fato, em pequenos gestos, em pequenas ações. Lucas Abate. E André, a palavra racismo, como está aqui no poste, também em vários outros locais em frente à Carrefour de Porto Alegre, é um termo que se repetiu, que a gente viu muito nos últimos dias, principalmente acompanhado do racismo estrutural. Mas afinal, esse trecho que é até desconhecido, essa expressão é desconhecida da maioria da população, o que significa? Para entender, eu conversei com 3 pessoas negras que convivem diariamente com isso. E eles fizeram relatos que são impressionantes, chocantes e que a gente confere agora na reportagem. Na escola já sofri agressão pelo cabelo ser aquele cabelinho afro. Sou comissária de voo há 12 anos e sofro racismo desde sempre. Eu sofro racismo desde que me conheço por gente.
3 relatos que representam o sofrimento de mais da metade da população brasileira. Aconteceu de um passageiro não aceitar minha água. Ele fez de todas as formas para ele não ter contato comigo. Quando eu fui servir a água, ele não olhou para mim, não aceitou, chamou a comissária Branca e eu percebi imediatamente que era racismo. E também nas atitudes mais extremas. Já várias vezes fui tentada ser abusada sexualmente, pelos patrões. E eu fui morar com umas parentes do meu padrasto. Tinha cama, mas eu não tinha cama. Esse advogado e militante do movimento negro diz que isso é o chamado racismo estrutural. Nos estereótipos das novelas, nas falas das autoridades públicas, na omissão do Estado, na maximização da prisão de pessoas negras, na necessária e criada forma de policiamento onde são as pessoas negras que são as mais abordadas. Ser perseguido dentro de lojas, apresentar notas fiscais para provar que o produto foi comprado e até mesmo cuidar dos menores movimentos não são situações que acontecem comigo. Para o negro, o simples ato de entrar no comércio carregando uma mochila pode ser encarado como algo suspeito. E quando a gente fala que a cor da pele fecha portas, não é apenas no sentido figurado. Se eu precisar entrar no estabelecimento comercial, eu mexo na minha bolsa antes de entrar no estabelecimento. Porque se eu entrar e abrir minha bolsa e mexer, os olhares se voltarão para mim. Gleidson diz que para combater isso, é preciso que os negros ocupem mais posições de destaque. E isso passa pela cultura, mídia e principalmente na esfera pública. Como, por exemplo, a área da cultura, com cotas raciais na Lei Aldir Blanc. Como, por exemplo, cotas raciais para a distribuição dos recursos públicos para vereadores e vereadoras. E como cotas raciais, inclusive na iniciativa privada. A reafirmação de características negras também faz parte desse processo. Eu me descobri negra nesse processo quando eu decidi mudar o meu cabelo. Mas como essa desconstrução não ocorre do dia para a noite, é essencial que casos de racismo sejam formalmente denunciados. Então a pessoa que foi vítima de racismo, primeiro, boletim de ocorrência. Segundo, procure as organizações, que são instituições com anos, com décadas de construção e combate ao racismo. Muito bem, importante iniciativa também aqui no estado. Teremos a partir de dezembro a primeira delegacia ligada à intolerância, o que inclui a questão do racismo. Agora, com esse fato, a Gabi Lerina se junta a gente aqui para conversar a respeito disso. Agora, é incrível, né, gente, como desde o que aconteceu com o João Alberto na quinta-feira, os relatos que a gente escuta de pessoas negras, coisas que a gente nem se dava conta, né? Do que eles passam no dia a dia, em todo instante. Entrar num mercado, entrar numa loja, já sofre com preconceito, é uma coisa absurda, gente. Ô André, diga. Sabe o que a gente consegue absorver disso aí? Eu estava conversando esse final de semana sobre aquele fato de a gente entrar no estabelecimento comercial e parece que está sempre vigiado, né? As pessoas achando que você já vai roubar a qualquer momento. Isso me incomoda profundamente. Sim, é verdade. Agora imagine alguém da pele negra sentindo isso aí dia sim e dia também. Isso deve ser horrível. Isso é uma coisa que te joga para baixo de uma certa forma que eu não sei como que eles conseguem conviver com isso. Só que a gente tem essa amostragem lá de vez em quando. Eu, pelo menos, no meu caso. Agora, imagina quem tem todo dia. Que coisa triste todo instante, isso. Né? Tem que se cuidar. Imagina ela dizendo da bolsa, que ela mexe na bolsa antes para, né, já para facilitar, para não desconfiarem dela. Gabi Lerina, esses relatos são chocantes, mas reais, né, Gabi? São chocantes, são muito tristes e são revoltantes e a gente não vai compactuar com isso, né, André? Sabe, eu estava ouvindo ali na reportagem falando sobre o cabelo, né? Quantas histórias eu já ouvi, quantas reportagens eu já fiz com meninas que tinham vergonha do cabelo maravilhoso, cabelo crespo, que tinham que ir com um cabelo preso assim para a escola, ou então ficar alisando através de secador ou de chapinha porque tinham vergonha do cabelo crespo, porque elas iam sofrer preconceito em função do cabelo armado. E olha a diferença de quando essas meninas aceitam o seu cabelo e quando elas começam a ficar empoderadas por terem orgulho de ser negras. Isso é muito, muito, muito grandioso. E a gente, como mídia, a gente, como ser humano, como cidadão, temos a obrigação de lutar junto a todos para que o racismo não
não continue, né? É muito triste ouvir realmente o relato de todos os seres humanos, são pessoas como nós, né? E por que isso acontece ainda? Agora, esse fato das meninas, que eu já fiz tanta reportagem, essa libertação, isso é tão bonito, sabe, André? Eu imagino, porque a gente ouve esses relatos, eu ouvi cada relato no final de semana que a gente é inacreditável. Para quem está chegando agora, 12:09, nós estamos abordando essa questão, sim, do racismo e a gente cada vez mais deve falar a respeito disso, sim. A polícia investiga se a morte do João Alberto, né, isso é importante a gente deixar claro. Tecnicamente, a polícia quer provar que tem a relação com o racismo. A delegada Roberta está, portanto, seguindo a investigação. Mas aí a gente se pergunta, mas e antes? Será que outras idas dele, né, ao supermercado carregava, né, esse peso do racismo? Não sei, são questionamentos que eu trago aqui para a gente conversar e para a gente refletir. É porque nós estamos aí, ano de 2020, né? Tivemos alguns casos esse ano que chamaram muita atenção e o Lucas acompanhou diversos casos envolvendo negros, não é mesmo, Lucas? Ô André, e o racismo estrutural, ele se expressa nas atitudes e não nas palavras, não é um xingamento. É a situação que aconteceu, por exemplo, com o engenheiro Gustavo, lá em Marau, que teve o celular confundindo com uma arma. O que os teóricos explicam é que um celular na mão de um negro, um guarda-chuva na mão de um negro, pode sim parecer uma arma. Pequenas distrações no dia a dia. Já passou por aquela situação, André? Aconteceu esses dias comigo. Fui num posto de gasolina, peguei uma água, estava no telefone. Quando vi, saí da conveniência, rapidamente voltei para dentro do posto e paguei sem qualquer tipo de problema. Para um negro, isso pode ser uma situação de agressão, de abordagem, de constrangimento. E é uma pequena distração no dia a dia. Só que isso nunca vai ser verbalizado. Nunca que vai ter essa abordagem dizendo que é porque a pessoa é negra. Mas isso vai estar no inconsciente de quem faz isso. No e por isso que é tão comportamento. difícil, primeiro, provar o racismo estrutural e depois também fazer uma denúncia e conseguir punir esses racistas. Está no comportamento, está no gesto, está no olhar. André, nós temos aí uma questão, agora vamos falar um pouco de futebol, que também tem muito disso, né? Nós temos uma questão no povo brasileiro que ainda muita gente pensa o seguinte: negro para ter sucesso tem que ser jogador de futebol. Dupla mentira, porque a gente está cansado de ver racismo no futebol, tá? E outra, mesmo que o jogador faça muito sucesso, ele muitas vezes é tratado como se fosse menor. Muita gente diz o seguinte: porque aquilo é jogador de futebol, é pagodeiro, como se isso fosse um crime, como se isso desmerecesse alguém por preferência em relação à cultura, à música, preferência em relação a gosto no carro que ele anda. Quer dizer, é um absurdo, mas que está, no subconsciente da gente. Às vezes nós não notamos. É o racismo estrutural. E para a gente mudar isso, né? Mais uma vez a gente vai chegar onde tudo é o início de tudo. A sala de aula. Antes de mais nada, a sala de aula é onde isso tudo pode e deve começar. Né? Gente, há quanto tempo que nós tivemos a abolição da escravatura? Há quantos anos? Quer dizer, e o quanto que a gente evoluiu? Praticamente, né? Nada. Né? Então, assim, a gente vai precisar, né, cada vez mais trabalhar com isso na cabeça das crianças, quem está crescendo, porque é impossível da gente viver nos dias de hoje uma situação essa que a gente vive com os relatos que a gente tem acompanhado. Né? Então, fica aí a nossa reflexão e durante a programação a gente segue falando deste caso aí terrível. Várias pessoas já no final de semana foram ouvidas e agora também hoje segue a investigação. A delegada Roberta Bertoldo, né, que está à frente da investigação do caso, no momento aí em que o João Alberto desferiu um soco, não se sabe qual foi a razão que ele fez isso, e aí depois todo o restante da história que a gente sabe terminando com a morte dele. Muito bem, gente, agora 12:03, olha só, no norte do estado, tá? Na zona norte aqui de Porto Alegre, né? Norte do estado. Na zona norte de Porto Alegre, um homem e uma mulher grávida foram assassinados dentro do carro. Os dois morreram na hora. Glauco, o que se sabe até agora sobre esse caso aí, hein, Glauco? E uma coisa mais grave ainda, que a mulher estava grávida, né? Meu Deus. O crime aconteceu na noite de ontem na rua Lindo Pascoalim Brufato, no bairro Farrapos.
Segundo a polícia, 2 homens passavam de bicicleta quando atiraram em direção a um veículo que estava estacionado, veículo com placas de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Guilherme Gomes Raia, de 27 anos, que era gaúcho, e Itiara Rep da Rosa, catarinense e grávida de 8 meses aproximadamente. Ele tinha antecedentes por tráfico de drogas e ela por lesão corporal. A motivação está sendo tratada pela polícia entre 2 linhas: latrocínio, roubo com morte ou envolvimento com o tráfico de drogas. A violência nossa de cada dia não perdoa até quem não nasceu ainda, né? É o caso desse bebê. Uma coisa terrível. Não, o número de mulheres mortas só este ano aí, mulheres que estavam não na mira, estavam próximas, estavam junto no lugar certo, no lugar errado, na hora errada. Quer dizer, é assustador. E agora, isso foi ontem à noite? Ontem à noite, exatamente. Os dois dentro do carro. Meu Deus. É uma coisa que as pessoas, mais uma vez eu abordo aqui. Tem muita gente que vai dizer, os dois tinham ficha. Vem cá, só um pouquinho. Não tem pena de morte no Brasil. Ponto final. E outra coisa, não era tarde da noite, 8 horas, eu acho que ainda está claro, né? 8 horas, a gente não tem mais o horário de verão, mas 8 horas ainda estava claro, foi cedo, né? Muita gente na rua, numa praça, né? Imagine, num domingo, uma praça, né? Gente na rua, perigo muito grande. 12h e 15 minutos agora? Bom, gente, olha só. Quem é que estavam de bicicleta? Os criminosos? Os criminosos estavam de bicicleta aqui, ó. Acabei de saber aqui, a Mônica passou para a gente. Põe a imagem aí da praça, o Glauco acabou de nos trazer essa informação aí de um casal, né? Um homem e uma mulher que foram mortos, ela grávida, e os criminosos chegaram de bicicleta. Agora, parece que eles sabiam bem o alvo, né, Glauco? E tu vê de bicicleta até para disfarçar, no domingo ali por volta de 8 da noite, né? Quem vai suspeitar do pessoal em cima de uma bicicleta tendo na mira, né, 2 pessoas? Nesse caso aí, eles receberam atendimento logo em seguida, tá? Inclusive a equipe da SAMU esteve no local e tentaram salvar a vida do bebê, mas não foi possível. E realmente, os criminosos estavam de bicicleta e, ao que tudo indica, sabiam muito bem que ali estavam os alvos que eles tinham que matar. Bom, nós sabemos também que se há ou não relação com o tráfico, né? Muitas vezes é queima de arquivo, não é verdade, Glauco? Ou pessoas, brigas entre grupos, entre facções, e aqui na beira da calçada a gente vê o cenário onde aconteceu esse crime. Olha aí, na praça, cheia de casa ao redor. E eu imagino que num domingo, 8 da noite, essa praça estava com muitas pessoas, já que, né, domingo, 8 horas ainda, claro, né, já com uma temperatura, já não fazia frio, né? Então a gente imagina que esta praça estivesse com bastante movimentação. Aqui no vidro, os detalhes, os vidros, né, o caco de vidro, aqui no meio-fio, se vocês não observaram, aqui a gente mostra junto ao meio-fio, aqui assim, ó, bem aqui assim, ó, os vidros quebrados aí por causa do tiro desferido pelos vidros do carro. Tá aí a imagem. Muito bem, 12h e 17, tá na hora da gente falar de quê? Acertou? Esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, e a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, olha, não deixou ninguém satisfeito não aqui no estado. O empate do Grêmio, derrota do Internacional, teve até um gol que, olha, foi um gol histórico, não é mesmo, Glauco? André, que belo jeito de começar a segunda-feira, a semana, né? Mas eu tô calmo quando eu lembro que o Grêmio jogou mais de 40 minutos com 2 homens a mais em campo, que o Inter perdeu em casa com um gol ali. Me dá um nervosismo que eu vou te contar. Como é que eles conseguiram fazer isso aí? O Grêmio foi a São Paulo, desculpe o meu tom de voz, mas jogou mais de 40 minutos com 2 homens a mais em campo. 2 jogadores, 2 jogadores expulsos. O Grêmio não conseguiu fazer um gol, jogou mal. E vou te dizer mais, André, o Vanderlei, o goleiro, dá pra canonizar hoje, chamar de São Vanderlei, que salvou uma defesaça ainda do Grêmio perder esse jogo. O Grêmio podia estar lá em cima, podia igualar o Inter no número de pontos, e aqui não vai nenhuma crítica direta, mas só para dar uma ideia de como seria a pontuação do Grêmio. Deixa eu respirar, mas olha, é difícil, viu? É difícil. O Corinthians com um time muito, muito pior do que aquele Corinthians que a gente está acostumado a ver. E o Grêmio não conseguiu vencer. O que eu vou te dizer? Bom, eu vou te dizer o seguinte, que do outro lado
também não tem nada para comemorar, né? Perder de virada pro Fluminense, do Odair Hellmann, no estádio Beira-Rio. Olha, o Inter saiu na frente ainda com o Maurício, que é um moleque recém-contratado, tá? Mas o Fluminense conseguiu fazer gol olímpico, André. Gol olímpico no Marcelo Lomba. O pessoal quer me enlouquecer. Em semana de Libertadores, começar assim, tá me dando um calorão até. Não sei o que é isso aí, tio. Mas ó, perder de 2-1 me dá um nervo, o negócio. Não dá pra aguentar. Ô, André. Numa semana importante, rapaz. É verdade. Tem Libertadores logo ali. Bom, o fato é o seguinte, ó. O Inter... deixa eu respirar mais um pouquinho. O Inter perdeu a chance de chegar ali na mesma pontuação do líder de novo, tá? Porque os resultados paralelos até ajudaram. Mas o que adianta se o Inter não fez a parte dele, rapaz? Vem cá, e o que será que passou pela cabeça do Odair Hellmann, hein? Ele disse que tava... Ele falou assim, voltar aqui sempre é bom. É bom? Olha o que ele... Odair, toma vergonha na cara. O clube que você cresceu aí me aprontar uma papagaiada dessas, 2-1 contra o Inter. Não dá. E outra, ó. Ai, meu Deus do céu, deixa eu respirar mais um pouco. Eu falei que era semana de Libertadores, né? Tá aqui, ó. Opa! E 2 confrontos difíceis pra dupla Grenal, tá? Bom, o Grêmio vai ao Paraguai enfrentar o Guarani do Paraguai na quinta e na quarta tem só Inter e Boca. Só. Então é bom eles tomarem vergonha na cara e não repetir o que eles fizeram nesse final de semana, tá bom? Grêmio, Inter e Grêmio. Tá combinado assim? Tem que mudar. E o seguinte, ó. E pra aquecer, amanhã tem Racing e Flamengo. E é o seguinte, ó. Racing e Flamengo aqui na tela do SBT, que é a casa da Libertadores, meu amigo. Falar nisso, olha só, hein? Olha só. Tu não terminou ainda, é isso? Não, não terminei respira, ainda. Eu ia dar um recado aqui, mas eu... Segura um pouquinho aí, deixa eu dar uma respirada, mas vamos chamar o que significa esse Racing e Flamengo aí, que são 2 que estão tentando melhorar na vida. Veja aí. 2 times em crise. Não vamos negar para você. O Racing perdeu 4 seguidas na Argentina. O diretor Diego Milito pediu o boné. O Flamengo... eliminado na Copa do Brasil com 2 bailes pro São Paulo. Tá, mas tem coisa boa nos times? Tem, claro. No Racing mesmo. Lisandro Lopes. Aquele. Ex-Inter, joga lá. Só que ele ainda não fez gol em 2020. Do outro lado, Gabigol. Claro, de volta de lesão. O Racing é o ex-time do Tchatcho Kudê. Ok. Sem falar mais em Kudê por aqui. Racing e Flamengo, amanhã, a partir de 9h15 da noite. Exclusivo em TV aberta, só aqui no SBT. Mas cadê... Ô, Schenck, consegue botar o Kudê até em Racing e Flamengo? As viúvas do Kudê, é pior. Olha, meu amigo, o que eu vou te dizer? Ô, André. Diga. Olha, o programão que tem pra hoje é o Arena SBT, tá? Programa de esportes do SBT, que hoje vai ser ao vivo, como aquecimento também pra esse Racing e Flamengo, tá? Hoje? Hoje à noite. Opa! Tá? E a gente tem um convidado pra lá de especial, que é o Jorginho. Jorginho, que é ex-lateral do Flamengo, ex-lateral da seleção. O convite tá feito, tá? Então vai ser hoje, às 23h45, olha aí. Tá chegando a hora do Arena SBT. Aqui, a gente solta a corneta quando precisa. Te catar vai sim, senhor. Para de mimimi. Você faria o gol? É óbvio que eu faria. Mas também elogia quem merece. Parabéns aí pela postura. E o Renato é um cara que a boleirada gosta muito e curte. E pra fazer o esquenta ao vivo com a gente pros Jogos da Libertadores, Jorginho é nosso convidado. Hoje, 15 para meia-noite. Aqui no Arena SBT. Lembrando que ao vivo, não é mesmo, Glauco? Ao vivo, e eu vou tomar um chá de sei lá do que, camomila. Esse ao vivo eu já conheço. Conhece? É o que tinha pro momento. 23h45, Arena SBT. Muito bem. Tá. Valeu. Até já. Diga, mais algum recado? Eu só queria dizer o seguinte, alguém me alcança uma água, que agora me deu um calorão aí, os nervos estão à flor da pele. Um abraço, até já, Glauco. Muito bem, meio-dia, 23 minutos, é uma figura esse Glauco. Olha só, presta atenção nesse recado que a gente tem para vocês. Olha só, pessoal, a falta de cálcio no organismo
é a principal causa para o aparecimento da osteoporose, doença grave que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e dores nas juntas. Por isso, você precisa de um cálcio mais potente. Você precisa de Inovicálcio DKM. Inovicálcio DKM são comprimidos, esses aqui, mastigáveis, que possuem fórmula inovadora e tem ação imediata, por isso age até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. Inovicálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois além do cálcio, possui vitamina D, K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios comuns. São enormes, difíceis de engolir. Chegou o Inovicálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. Inovicálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. Inovicálcio DKM, a inovação do cálcio. Muito bem, agora atenção, porque foi preso um dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul, o Gordo Dé, que mesmo acusado de 18 homicídios, foi solto há 2 anos, confere. Foram mais de 2 anos de buscas para encontrar o criminoso André da Silva Dutra, mais conhecido como Gordo Dé, acusado por 18 homicídios. Ele tinha 11 mandados de prisões em aberto, sendo 10 preventivas por acusações de homicídio e um mandado já com condenação superior a 40 anos de pena. Ele desapareceu em junho de 2018, 39 minutos após receber uma tornozeleira eletrônica. Na época, a justiça entendeu que ele poderia ficar 90 dias em casa para um tratamento de saúde. Quando surgiu essa possibilidade em relação a ele, já tinha sido emitido um alerta das forças de segurança para uma possível fuga nos dias que se seguissem a essa colocação da tornozeleira. Gordo Dé foi recapturado em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, onde levava uma vida discreta e evitava até mesmo o telefone celular. Segundo a polícia, a prisão ocorreu no momento em que ele retornava do mercado. Gordo Dé volta à cadeia com uma ficha criminal extensa. Além dos assassinatos, roubo ao ônibus de Alvorada, arremessado contra a casa de um grupo rival. E também a tentativa de legalizar um carro blindado na Polícia Civil com nome falso. 4 líderes já de facção já foram recapturados. E com esse de ontem, delegado Raul, é o último 01, digamos assim, de facções que acaba sendo recapturado. Bom, agora a gente vai conversar com ele, Lucas Abate, que tem outros detalhes e informações a respeito desta prisão que, como já mostramos aí, a polícia já estava de olho nele, que é poderoso. Na verdade, Lucas? Estava há muito tempo, André, pelo menos 2 anos atrás do Gordo Dé, André da Silva Dutra, que em 2018 não tinha coronavírus, mas saiu da cadeia pela porta da frente com tornozeleira eletrônica para fazer um tratamento de saúde por 90 dias, porque dentro da cadeia não poderia receber. Só que esse tratamento, André, durou 39 minutos. Saiu da cadeia, embarcou em um carro de luxo, uma BMW, e 39 minutos depois, foi só o tempo de chegar em Viamão, rompeu a tornozeleira e desde então estava desaparecido. Na época, não deu tempo nem de emitir o alerta que ele estava indo para o semiaberto, porque foi tão rápido o rompimento dessa tornozeleira que ele já fugiu imediatamente. Desde então, a polícia tem se dedicado estava se dedicando para tentar localizar ele. Fez buscas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraguai, diversos pontos que se tinha informação que ele ficava mudando de endereço frequentemente. E esse trabalho de busca foi mais dificultado ainda, André, porque ele se isolou de uma maneira que ele não usava nem mesmo telefone celular, não tinha como fazer um rastreio. E levava, diferente de outros que a gente mostra, que acabam levando uma vida de luxo, acabam ostentando, comprando mansão. Ele não. Ele foi para Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, e ficou lá numa vida mais discreta, provavelmente com documentos falsos, não andava armado, não andava acompanhado de outros membros de facção.
por isso foi tão difícil esse trabalho de localizar o Gordo Dé. Mas 2 anos e alguns meses depois, a polícia conseguiu encontrar. Ele estava indo para o mercado, voltando do mercado, na verdade. Não estava armado, não esboçou qualquer tipo de reação. E segundo a polícia, nesse isolamento dele em Bombinhas, que ele não tinha qualquer tipo de contato por telefone com a facção, a polícia acredita que membros, representantes, iam pessoalmente até lá para conversar com ele, para ver as ordens. Mas claro, isso tudo ainda vai ser apurado, até porque não se sabe se ele se envolveu, participou, coordenou outros crimes durante esse período do isolamento. Porque ele tem na ficha dele diversos crimes e diversos homicídios também, né, Lucas? 18 homicídios, André, em que se tem acusação. Ele é acusado de 18 homicídios. Desses, 10, ele está com a prisão preventiva decretada. E tem ainda uma condenação de 40 anos de prisão. E essa condenação e esses mandados já existiam lá na época, lá em 2018, já que se tinha essa condenação de 40 anos de prisão e mesmo assim ele ganhou o direito, o benefício, né, da progressão de regime para um tratamento de saúde. Como a gente tem mostrado em vários casos, agora por conta do coronavírus, o próprio Nenê que foi para presídio federal, um assaltante de banco que a gente mostrou esses dias que também saiu para tratamento de saúde, para evitar, na verdade, problemas com a Covid e rapidamente rompeu a tornozeleira. Com ele aconteceu a mesma situação, só que lá em 2018 não era Covid, era uma doença mesmo que ele tinha. E até nesses casos se tem uma crítica muito forte da própria polícia que diz se ele tem de fato um problema, que seja tratado dentro da cadeia. Do lado de fora é provável que fuja e depois imagina só o recurso. Quanto custou, André, para o Estado para fazer essa recaptura? Viagens para o Paraguai, Santa Catarina, Mato Grosso, 2 anos nesse vai e vem, tentando rastrear. Um dinheiro muito dinheiro gasto pelo Estado. Não, e sem falar que ele continuou nesse período todo dando ordens, mesmo que não por telefone, que essa era a estratégia. As ordens, elas eram recebidas pessoalmente, né, como nos relata aí o Lucas. E mesmo assim, nesse período todo, tem alguns crimes, inclusive aqui em Porto Alegre, que a polícia investiga a relação dele, não é verdade, Lucas? Isso, André. A polícia tem o histórico dele antes dessa fuga. Vários crimes que foram cometidos diretamente por ele, alguns homicídios que foram ordenados por ele ainda dentro da cadeia. Nesse período de julho de 2018 até agora, a polícia não conseguiu apurar, até porque ele não tinha o celular, mas a polícia não conseguiu apurar se ele ordenou e continuou comandando crimes, tráfico de drogas. A polícia acredita que sim, porque é um líder de facção, mantinha essa posição de liderança, mas isso tudo vai ser apurado também a partir de agora com essa prisão. Ok, obrigado Lucas Abate pelas informações, 12h31. Agora o nosso assunto é eleições. No próximo final de semana acontece o segundo turno das eleições municipais. Você sabe quais são as regras que determinam esta segunda etapa do pleito eleitoral? Então vamos conferir. 5 cidades do Rio Grande do Sul devem ter segundo turno das eleições municipais neste domingo. Porto Alegre, Canoas, Caxias, Pelotas e Santa Maria. São cidades com mais de 200 mil eleitores, mas há ainda uma outra regra. O segundo turno acontece quando o candidato mais votado nessas cidades não atingiu mais da metade dos votos válidos, ou seja, a soma total de votos menos os brancos e nulos. Isso caracteriza a maioria absoluta dos votos para legitimar o candidato como escolhido da população. Muito bem, e agora a gente vai conversar com a Gabi Lerina, né, Gabi? Porque o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul está selecionando mesários voluntários para trabalharem neste segundo turno das eleições, não é mesmo, Gabi? Oi, Gabi, a gente está com corte, a gente não está com o áudio ainda da Gabi. Daqui a pouquinho a gente vai restabelecer o contato com a Gabi para passar essas informações importantes aí sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que está fazendo, portanto, a seleção de mesários para trabalharem no segundo turno das eleições. A Gabi já está em contato com a gente, Gabi? A Gabi já escuta? Não? Não tivemos. A gente está com um corte aí no áudio.
mas daqui a pouco a gente conversa então com a Gabi. Bom, nós agora meio-dia e 33 minutos, eleições 2020, há 6 dias, não é, do segundo turno, o SBT Rio Grande vai entrevistar a candidata à Prefeitura de Porto Alegre, a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. E estas entrevistas estão sendo transmitidas também pelo portal sbtnews.com.br. Candidata Manuela Dávila, a senhora me escuta bem, candidata? Boa tarde, muito obrigado por conversar com a gente. Tudo bem, escuto. Prazer conversar contigo, uma alegria poder conversar com todas e todos os telespectadores, André. Nós que agradecemos, os meus colegas participam também, o Glauco Paza, a Gabi Lerina também. Enfim, candidata, lembrando que nós temos agora 15 minutos, acionei o relógio a partir de agora. E a minha primeira pergunta, e é uma pergunta também da colega Lu Coleman, para a gente começar aí, depois de tantos acontecimentos a partir da sexta-feira, com a morte que aconteceu dentro do hipermercado aqui em Porto Alegre, que a senhora fosse objetiva no que se refere a políticas públicas de controle a racismo. A senhora, se eleita, o que vai fazer com relação a este tema aqui em Porto Alegre? Tu sabes, André, que hoje alguns veículos de imprensa trouxeram o fato de que o meu programa de governo, registrado no Tribunal Regional Eleitoral, já abordava o tema do enfrentamento ao racismo e da importância de nós o combatermos desde dentro da prefeitura, antes desse fato lamentável, desse assassinato que aconteceu no pátio do Carrefour. Nós temos 3 partes do nosso programa. O primeiro é chamado Vidas Negras Importam. São justamente as articulações das políticas da prefeitura para garantir o enfrentamento do racismo estrutural. O que significa isso? Significa capacitar todas as trabalhadoras e trabalhadores da prefeitura para serem parceiros do enfrentamento ao racismo. Inclusão do enfrentamento ao racismo nas nossas escolas, inclusão do enfrentamento ao racismo nas nossas unidades básicas de saúde, a ideia de que a guarda pode ser parceira da segurança comunitária e do enfrentamento a essa violência sistêmica. Agora, André, eu também sei que quando nós garantimos que as nossas crianças estejam nas creches, nós estamos enfrentando o racismo estrutural. Por quê? Porque a maior parte das crianças que está fora das creches em Porto Alegre são os meninos e as meninas negras. Porto Alegre é uma das cidades com maior desigualdade educacional entre negros e brancas. É por isso que desde que nós registramos o programa, esse tema já entrou, porque é lamentável o que aconteceu e nós estamos exigindo a apuração do crime que aconteceu no Carrefour, mas lamentavelmente não é o primeiro fato de racismo que aconteceu em Porto Alegre. E a prefeitura precisa reconhecer a existência do racismo para poder enfrentá-lo e transformar a nossa cidade numa cidade que seja antirracista, como os homens e mulheres negras nos ensinam a chamar. Gabi Lerina. Pois é, candidata, boa tarde para a senhora. A senhora está falando sobre esse caso, essa atrocidade que é a dor de todos nós, sem dúvidas. A senhora falou sobre políticas para o racismo, para evitar racismo. Eu queria saber das políticas públicas para as mulheres, candidata. Esse também é um tema muito forte no nosso programa de governo e eu tenho de maneira repetida questionado o meu adversário, porque simplesmente, Gabi, é inacreditável que em 2020 não tenha uma única vez a palavra mulher ou mãe no programa de governo do meu adversário. Vê bem, nós queremos governar Porto Alegre com um olhar muito especial às mulheres. Às vezes, Gabi, as pessoas me perguntam, porque é a favor das mulheres, é contra os homens? Não, mas é que eles são os homens cuidando dos homens. E nós teremos uma mulher e um homem cuidando das mulheres e dos homens. Nós temos no nosso programa uma parte dedicada ao tema da violência contra a mulher, por isso que desenhamos o que chamamos de Guardiã da Penha, que é a Guarda Municipal, sendo nossa parceira para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Temos também a ideia de que 3 casas de proteção, essas casas que abrigam as mulheres quando são vítimas de violência, que elas 3 novas casas sejam criadas. Agora, eu repito outros temas. Quando nós falamos em microcrédito e trabalho e renda para o nosso povo, nós temos o recorte para as mulheres, porque quem muito empreende nas nossas comunidades, no salão de beleza, na pequena padaria, no comércio de bolo, de docinho, de salgadinho, de festa, quem são? São as nossas mulheres. Quando nós falamos que o meu compromisso número 1 é garantir que nenhuma criança esteja fora da escola, nós estamos falando com quem, Gary? Nós estamos falando, sobretudo, com as mães que deixam de trabalhar quando têm os seus filhos. Então,
Eu acredito, Gabi, que quando uma cidade é boa para nós, para as mulheres, ela é boa para todo mundo. Por quê? Se eu consigo sair na rua tranquila, porque a iluminação chegou no meu bairro, todo mundo vai conseguir sair na rua tranquilo. Você concorda comigo? Se eu consigo andar no ônibus sem me sentir assediada com o cara que está de pé, todo mundo consegue andar no ônibus, porque vai ser um ônibus mais vazio, com mais qualidade, né? Com menos aperto, a gente menos parecendo um atum na latinha, como a gente fala, né? Então, quando a Porto Alegre for boa para as mulheres, vai ser boa para todo mundo, eu tenho certeza disso. Muito bem, temos ainda 10 minutos e 15 segundos. Glauco Paz. Candidata, vamos falar de IPTU, um assunto que ganhou ainda mais visibilidade devido às últimas ações do atual governo, né, de readequação dos índices. A senhora fala em isentar pequenos comerciantes, né? Isso significaria uma renúncia de 230 milhões, algo em torno disso, né? Como compensar? Eu não falo sobre isso, Glauca, não sei exatamente ao que tu te referes, mas a nossa proposta sobre o IPTU é bem clara e bem simples. Nós defendemos que o aumento previsto do IPTU para 2021 não se aplique no comércio, no serviço e na indústria. Isso significa uma renúncia de 34 milhões de reais. Na verdade, não é exatamente uma renúncia, porque a prefeitura não vai diminuir a sua arrecadação, ela vai deixar de aumentar a sua arrecadação. E eu entendo, Glau, que esse tem que ser a preocupação daqueles que querem, essa tem que ser a preocupação daqueles que querem garantir que a economia retome a sua atividade. Eu quero muito que a economia de Porto Alegre fique aberta, Glau. E por isso que já conversei com o prefeito Marquesan num desses encontros de candidatos que nós tivemos, e ele mesmo anunciou, de bom grado, envio para a Câmara de Vereadores o projeto que faz com que o aumento do IPTU não se aplique para o comércio, para a indústria e para os serviços ainda na transição. Essa é outra diferença que tenho com o meu adversário, porque ele disse que vai fazer isso só depois que chega lá. Eu já quero, em 30 de novembro, pedir para que o prefeito envie. Agora, essa não é a única política que nós temos em mente para garantir que a economia fique aberta e volte a gerar trabalho e renda para a população. Primeiríssimo lugar, sabe, né, Glauco, tem muita mentira circulando por aí. Na véspera do primeiro turno, eu ouvi duas mentiras. A primeira de que eu ia fechar toda a economia e a segunda de que o meu adversário ia abrir toda a economia. Eu sou candidata a ser a prefeita que vai garantir as condições para que Porto Alegre não volte a fechar. Sabe como que a gente faz isso, Glauco? Lutando pela vacina. A gente vê hoje um debate absolutamente equivocado no Brasil, um debate ideológico. O presidente Bolsonaro, que apoia o meu adversário, diz assim: se a vacina vem da China, eu não quero. Se a vacina vem da Rússia, eu não quero. Eu quero a vacina que funcione e vou fazer a gestão própria dela para Porto Alegre. É isso que vai garantir que a nossa economia fique aberta. E mais, Glauco, nós temos no nosso programa duas políticas muito importantes para garantir emprego para o nosso povo. Uma, a política do microcrédito. Nós estimamos que a prefeitura possa emprestar 200 milhões de reais. Para quem? Para o pequeno, para aquele médio empresário que está ali na comunidade, que teve a sua padaria, que teve dificuldades na sua loja, no seu comércio. É crédito direto da prefeitura para essas pessoas a partir de uma instituição bancária. A segunda proposta, que eu gosto muito, Glauco, é aquilo que nós chamamos das compras públicas governamentais. O nome é grande, é confuso, mas é bem fácil para o povo entender. A prefeitura é a maior compradora da cidade. Ela gasta mais de 1 bilhão e 700 mil reais em compras. O que são as compras da prefeitura? A merenda das escolas, a roupa dos profissionais da saúde. Nós queremos que uma parte desse dinheiro seja comprado aqui em Porto Alegre. Então, tem que ter roupa para a turma do posto de saúde, para as agentes comunitárias de saúde, nossas amigas e parceiras. Quem pode produzir? A cooperativa de costureiras da Vila Farrapos, por exemplo. Quem pode produzir o alimento das nossas crianças nas creches? Os agricultores da Vila Nova, a turma que produz na região, no cinturão verde da nossa cidade, na nossa zona rural. Então, nós precisamos fazer com que a prefeitura ajude a economia a se desenvolver. É nisso que eu acredito, Glauco. Candidata, a gente tem 6 minutos e 19 segundos ainda. Hoje de manhã eu acompanhei a sua transmissão ao vivo, né, pelo Instagram, o seu desafio, inclusive, de conceder entrevista e pintar as unhas. E nessa sua fala, a senhora chamou a atenção
para um número muito grande de pessoas, de porto-alegrenses que estão dependendo do auxílio emergencial e que ele vai acabar ali adiante. E esse vai ser um dos principais desafios, certamente, da Prefeitura. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais disso, como que vai auxiliar essas pessoas. Por Porto Alegre, a gente está vendo cada vez mais pessoas dormindo nas praças, dormindo nas ruas. Como enfrentar isso se eleita for? Sabe, André, que depois daquela live eu não sabia que estava vendo, senão eu tinha caprichado que a gente faz nas redes, né, gente? Eu tenho que a gente corre. Agora eu cheguei da rua, cozinhei para minha filha, vou sair de novo, é a correria da vida. Mas depois daquela live eu fui justamente ali na Vila Planetário, sei que vocês conhecem. E na Vila Planetário conversei com as mulheres e homens da comunidade e também com moradores em situação de rua, justamente sobre a nossa política daquilo que chamamos de Plano Emergencial de Assistência Social. Porto Alegre tem uma população de rua crescente, André, muito triste, né? No início do ano, as autoridades estimavam um pouco assustador. E o crescimento, as autoridades estimavam 2.500, depois estimam depois 4.500, mas as pessoas que trabalham com moradoras e moradores em situação de rua já estimam que nós estamos perto dos 10.000. Então, nós temos algumas políticas. A primeira, Porto Alegre tem cerca de 500 casas, prédios públicos abandonados, aptos para se tornarem prédios residenciais. Nós queremos, em parceria com a rede da assistência, com a rede conveniada, garantir que alguns desses espaços sejam espaços, mais vagas no que nós chamamos de albergamento, para que as pessoas possam dormir e tomar banho. Sabe que eu converso muito com os moradores de rua, eles sempre falam, a gente quer ter o direito de tomar banho num lugar. Então, algumas dessas casas podem ser isso. Outras podem ser casas destinadas para moradia, de forma coletiva, como em algumas cidades ao redor do mundo já foi feito. Então, e outra é a política de retomada do DEMAB e dos aluguéis sociais, para garantir que essas pessoas, muitas são famílias, né, André? Eu acho que tu observa a mudança né? Antes a gente via só um tipo de morador em situação de rua, homens, sozinhos. 4 minutos ainda. Até casinhas montadas, Verdade. Né? Então, essas são as pessoas que têm que ser alvo prioritário da política do aluguel social vinculado ao DEMAB. Então, não existe uma única solução, são várias delas, mas o nosso programa está atento a essa situação que a mim particularmente entristece muito. Por isso, hoje de manhã, ainda fui até a Planetário conversar com alguns deles. Bom, nós temos ainda 3 minutos e 33 segundos, lembrando que está sendo transmitido ao vivo pelo sbtnews.com.br. Gabi Lerina pergunta para a senhora agora. Eu não poderia deixar de terminar também de perguntar, antes de encerrar essa entrevista, candidata, sobre a pandemia do coronavírus. Hoje à tarde, o governador Eduardo Leite vai fazer um chamamento às pessoas, vai trazer números que estão cada vez subindo mais. A senhora disse que não pretende fechar a cidade, também não pretende abrir. Qual é o seu plano para evitar que a rede hospitalar aqui de Porto Alegre acabe superlotando e deixem pessoas sem atendimento? Porque ainda não tem a vacina, né? Gabi, de maneira bem sintética. Nós vamos fazer a gestão própria da vacina. Tu estás vendo que alguns países e alguns lugares em dezembro já estão recebendo as primeiras doses. Porto Alegre está a reboque do presidente Bolsonaro e não está fazendo a gestão própria. Tem dinheiro para isso. 2, nós vamos articular as equipes do IMESF, que serão mantidas e reorganizadas nas unidades de saúde, e as atuais equipes contratualizadas do Vila Nova e da Santa Casa, para que juntos, no território, operem impedindo a ampliação do contágio. E 3, nós vamos testar. Eu não sei se vocês viram que milhares de testes estão indo fora, porque não foram usados e vão perder a validade. Comigo não. A gente vai organizar a testagem dirigida para impedir a ampliação do contágio e garantir que a nossa economia fique aberta. Eu quero, André, se tu me permites, eu tenho acho que 2 minutos ou 1? 2 e 5. Então, eu quero utilizar esses 2 minutos para pedir para que a população não acreditem nas mentiras que são espalhadas por aí. Peço desculpa por usar o espaço do SBT para isso, mas eu preciso usar todos os espaços para desmentir. Vê bem, André, só nessa semana, eu já ouvi que eu estava presa, eu estou presa aqui em Porto Alegre porque eu vou ser a prefeita da cidade, pessoal. Já ouvi que eu vou derrubar as igrejas, um verdadeiro absurdo misturar Deus, uma baixaria misturar Deus com as eleições. Nós defendemos uma Porto Alegre que garanta a liberdade religiosa e em que cada mulher e cada homem possa ter sua religião e viver em paz, sem fazer da política um instrumento do ódio. Já ouvi que nós vamos fechar a economia, enquanto na realidade nós somos a única candidatura que trabalha para mantê-la aberta. Eu quero pedir ao senhor e à senhora que estão em casa para que quando receberem uma mentira absurda dessas, nos escutem, peçam a nossa opinião. E quero dizer também para as pessoas
que não votaram no primeiro turno, que elas podem votar no segundo turno. Muita gente tem perguntado isso, André. Posso votar? Pode votar. Posso mudar de candidato? Claro que pode. Pode escolher um caminho que enfrente a velha política, que enfrente a candidatura do meu adversário, que representa o abandono da cidade, as obras inacabadas, a passagem mais cara entre as capitais e as crianças fora das creches. Ele já teve a chance dele. Eu peço para o senhor e para a senhora que me dê a minha oportunidade para mostrar que dá para fazer diferente, para mostrar que dá para garantir que a economia gere empregos, cuidando das pessoas ao mesmo tempo, para mostrar que a cidade pode ser governada para os homens e também para as mulheres, para mostrar que a gente não precisa de mentira, de ódio, de violência e de tapetão para ganhar a eleição. Dá para ganhar debatendo saídas para os nossos problemas. Uma boa semana e no domingo é 6h05 para a gente esperançar Porto Alegre e mudar a nossa cidade. Bom, temos ainda 7 segundos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de ter conversado com a senhora. Então, como desejamos aí um pleno dia de eleições próximo domingo. Ó, o sinal aqui que terminou a nossa conversa. Parece uma despertadora. Assim, Obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus, até mais. Até logo. Muito bem. Tá aí a conversa com a candidata Manuela Dávila. Agora, 12h e 49 minutos. Atenção, porque hoje à tarde o SBT recebe mais candidatos que estão no segundo turno. Começam as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, comandada pelos queridos colegas Glauco Paza e Marcelo Chemali. É a partir das 2 horas da tarde, portanto, a transmissão será pelo nosso Facebook. O entrevistado de hoje é Adiló de Domênico, do PSDB. 12h e 49 minutos. Gente, olha só, preste atenção. Ai, dor na perna. Você está sentindo também? Tá para chegar a chuva, né, Estael Cias? Já começa a sentir, assim, dor nas juntas, né? Nas articulações, tudo doendo? Então você precisa conhecer o Dorrel Max. Não é mesmo, Carla? Exatamente, André, boa tarde. O Dorrel Max foi desenvolvido para melhorar a dor, aquela dor de artrose, artrite, gota, osteoporose. Ele alivia a dor, lubrifica a articulação e ainda fortalece os ossos e melhora os movimentos. Gente, é vida sem dor. Então já peça o seu agora no 0800 888 0042 e atenção, ó, quem ligar em 10 minutos ganha desconto de 50%. O Dorrel Max fica pela metade do preço. E ainda tem o colágeno da Oiti que vai de presente para fortalecer a pele, cabelos e unhas. Então liga já 0800 888 0042. Dorrel Max é você livre das dores. 0800 888 0042. André. Tô precisando. Ainda mais que tá vindo chuva, né? E a gente já sabe que quando começa a sentir a dorzinha é porque vem chuva. Tá na hora da gente falar da previsão do tempo. Vem chegando Estael Cias, trazendo na mala calor, temporal, frio não, mas chuva. Tudo bom, Estael? Tudo bem. A minha mala tá grande hoje. Tá grande, mas tem boas notícias, principalmente quando a gente tá precisando de chuva em muitas regiões aqui no estado, Estael. Então vamos lá. Vamos lá. Antes de sentir a dor da chuva, tu vai sentir, o calor. Porque olha, já temos agora, dei uma espiadinha, 35 graus lá em Santa Rosa, 35 graus agora, olha, meio-dia 52. Nossa. Até as 4, 5 horas da tarde a temperatura sobe. Eu tinha previsto ontem 36, mas pelos dados de agora já estou achando que a gente vai uns 37, talvez 38. Vejam só, 36 graus era a previsão, acredito que a gente vai ter um pouco mais hoje em Santa Rosa, 28 graus em Caxias do Sul, nem a Serra escapa do aquecimento, 33 graus no Vale dos Sinos, ali na região de Novo Hamburgo, 33 em Santa Maria, aqui está errado, 25, mas é 35 graus para a região de Uruguaiana e 21 graus para Pelotas. Então esse ar quente que está chegando aí para o Rio Grande do Sul, ele vai intensificar este aquecimento que hoje já é marcante em áreas do interior do estado. O que vai acontecer? O ar quente que hoje está muito concentrado aqui no oeste, ele vai se expandir e alcançar a parte central e a grande Porto Alegre. E aí a temperatura vai às alturas nos próximos dias. Agora no gráfico de Porto Alegre a gente consegue mostrar isso, a expectativa aí para os próximos dias. Aqui mostrando justamente isso, esse ar quente aqui se expandindo desde a região do Paraguai, norte da Argentina e pegando aqui o Rio Grande do Sul. Até a quarta-feira,
Essas regiões aqui do norte da Argentina e do Paraguai terão 42, 43 graus. Nossa. E parte deste calor chega àquela região aqui de Santa Rosa, de São Luís Gonzaga, que já está sofrendo com a estiagem. E com esse calor forte associado ao tempo seco, traz risco de queimadas, que ontem já afetaram partes de alguns municípios gaúchos. Nós tivemos na região de São Cepé, na região de Bossoroca, ali no noroeste do estado. Na Serra também tivemos queimadas, aqui algumas imagens. E como esse ar seco vai se prolongar pelo menos até a quarta-feira, e com essa temperatura extremamente elevada, porque até agora a gente tinha temperatura mais amena, né? Então, a temperatura vai ser um agravante desse risco de queimadas até a quarta-feira. Mas até a quarta, depois o tempo deve virar. Vamos mostrar então a previsão de Porto Alegre nos próximos 4 dias. Aqui nós temos hoje 31 graus, 36 para amanhã. Veja a diferença de hoje para amanhã. A temperatura já vai a 36 graus em Porto Alegre, 19 graus pela manhã. 38 na quarta-feira. Alguns bairros da capital, André, podem ter 39 ou quem sabe até 40 graus. Mas é porque a gente tem, né, nesse microclima mesmo. Exato. Aqui dentro de Porto Alegre. A zona norte ali é muito quente, a parte central também, por ser uma região mais urbanizada. Vale dos Sinos, então, nem se fala, a gente fica nessa faixa dos 40 graus, até porque é um vale, né? O vento norte acaba acelerando ali naquela região do vale, gera maior aquecimento. E aí, veja quem chega aqui na quinta-feira, a instabilidade com calor. 14? Que é 14 graus de mínima, de 38 na quarta para 14. Aleluia, e aí tem chuva. Só que, muita atenção, a chuva ela não vem sozinha. Ela vem com temporais, infelizmente. O agricultor esse ano está sofrendo, porque quando a chuva vem, ela vem com granizo, vem com vento e não tem jeito. Isso é para todo o estado temporal? Para todo o estado. Na quinta-feira, aqui o mapa de chuva para quinta-feira, veja, fica mais concentrado aqui, ó, pegando o centro e sul do estado. Na quinta, ainda a região do Alto Uruguai, a região das Missões, a Serra ainda fica sem chuva. Então fica mais concentrado aqui no centro-sul e tem esse alerta aí para temporais fortes, porque nessa região onde não chove, e aí tem que incluir toda essa área em branco, vai esquentar muito e o calor é combustível para tempestades. Agora, no mapa de sexta-feira, no próximo mapa, aí sim a chuva se expande mais, aí afeta também as regiões aqui do norte do estado, vai até Santa Catarina, e veja um volume de precipitação nessa área aqui na faixa de uns 70 milímetros só na sexta-feira. Então é uma chuva realmente muito esperada, muito necessária, mas tem que ficar atento aos alertas aí ao risco de tempestades. E essa chance de chuva lá no noroeste, né, Estael, já vem tendo um bom tempo que não chove na região, está faltando água, inclusive para o gado beber. Essa é a realidade que a gente tem aqui no estado. Sim. Então isso aí a gente pode recuperar um pouco então. Sim, e a boa notícia é que começa um período de instabilidade na quinta-feira, porque nós devemos ter até o começo de dezembro vários dias seguidos de instabilidade que, olha, há muito tempo não acontece no Rio Grande do Sul. Mas quem está passeando pela orla do Guaíba, tomando um solzinho, sentindo um calor, passou o protetor solar, é ela, Gabi Lerina, né, Gabi? E essa maneira da gente sentir na pele esse calor, né, André? Pois é, tô aqui passando o maior calor. Tô praticamente sozinha, eu e o Rodrigo Prado aqui, porque vejam só, gente. Tem ninguém. Meio-dia, o sol tá a pino, tá um dia maravilhoso, tá um céu branco, assim que não tem uma nuvem branca no céu praticamente, mas tá muito quente. Calor Quem de tá máscara, aqui na orla máscara. Tá procurando, mas tem que usar, né? Sim, Quem tá aqui na orla tá procurando a sombra, tá? E acompanhado de uma garrafinha d'água. Eu, pra variar, não trouxe a minha. Então agora eu fico aqui sofrendo, porque tá muito quente mesmo. Vamos chamar atenção para as pessoas, né, que forem sair pra rua aí, que tem que usar máscara. Isso é mais do que óbvio, mas que tá muito quente mesmo, né? Já vi gente aqui, ó, praticamente quase de biquíni passeando aqui na orla, todo mundo de máscara. Isso me chamou bastante atenção ainda, mas realmente tá um calor e tá só começando, pelo que eu vi aí. Meu Deus, vai chegar a 40 graus. Ô, André, não me coloca na rua quando tiver 40 graus. Faça esse favorzinho. Mas é que tá, vai ter que ficar na aqui, quarta-feira vai jeito. ter que mostrar pra gente os 40 graus aí, como é que vai estar na rua o pessoal caminhando antes da chuva que chega logo em seguida na quinta-feira, Gabi. Não, e Gabi tem um agravante, porque a Gabi Se for tá no na sol, piscina, né? eu tô dentro. Tem um agravante porque como a Gabi está no sol, a diferença da temperatura do termômetro, que a gente fala da previsão do tempo, e da temperatura exposta ao sol dá uma diferença de 8 graus. Então, se está 27 graus agora, 28 graus ali, tô vendo, a Gabi está passando um calor de 36 graus. E ela está no exposta. cimento, na pedra. No cimento, ali, então, realmente, o calor que a Gabi está sentindo, realmente, de todas essas pessoas que estão expostas aí ao ar livre, acaba sendo muito maior do que o termômetro que a gente está dando a temperatura aqui. E, Gabi, não tem nenhuma brisa aí do Guaíba?
Gabi. Olha, muito pouco, André. Já levei um susto aqui, André, tu não muito respondia. pouco. Eu quase sumi aqui, entendeu? Quase sumi de calor, quase posso. Já que caiu, não caí, não, tô bem, tô aqui. Mas não tem brisa, bem pouquinho, assim, um ventinho mas muito simplesinho, assim, entendeu? Bem que eu queria aquele ventão, mas não tem, tá muito quente, Então, pelo amor de Deus. Beijo, Gabi. Olha só, agora a Estael vai mostrar pra gente uma queda de um meteoro. Mais um, né, André? Mais um. Esse ano, vou te contar. Vou te dizer. Foi lá na região de Bagé, temos imagens. Nossa, aí. olha. Foi muito luminoso. Esse bólido é uma rocha, né? Que quando rompe a atmosfera, ela acaba dando esse efeito luminoso com a explosão, né, no contato com a entrada da atmosfera. E realmente muito bonita a imagem. Mais uma, né? Registrada ali pelo Instituto Heller e Jung, né? De Taquara. Então, fica a cerca de 400 quilômetros da região, mas realmente mais um registro aí nesse ano de 2020. De novo, teve uma luminosidade também muito marcante, um dos mais intensos também desde 2016, desde o começo desses registros. E realmente chama muita atenção, né, André? Certamente. Bom, a gente tem que encerrar, mas antes eu quero mandar um abraço muito especial, Estael, para o Pinheiro Machado, que está de aniversário hoje. Um abraço muito grande, muito apertado para o Pinheirinho e para nossa colega Paula Estivalê, também de aniversário. Parabéns. Um beijo muito grande. E a gente vai encerrar com essas belas imagens aí, né, desse bólido, né? Bólido que caiu. Foi ontem, Foi né? na madrugada. Na madrugada. Agora no final de semana. Muito bem, gente. Obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau pra Gabi Lerina, que tá lá no calor. Tchau, Gabi Lerina. Foi procurar uma sombra. Aparece, Gabi. A gente volta amanhã às 11h40, lembrando, 19h20, segunda edição com Marcelo Chupalho. Um beijo a todos, obrigado pela audiência e até quinta-feira com chuva, Israel. Tchau, tchau.